Olha o que eu vou ler. Finalmente chegou a minha vez de ler O Sol da Meia-Noite. Eu sei que já tem trocentos vlogs quando o livro lançou, mas eu quero fazer a minha versão. Quem é fã de Crepúsculo vai estar assistindo esse vídeo e me acompanhar com as minhas reações. Eu sei das problemáticas da série, concordo, tá? Mas mesmo assim eu ainda tenho um carinho, eu tenho um amor pela série. Hoje eu leio, reconheço algumas coisas, mas eu leio, sabe, com um sentimento de nostalgia. Então eu vou reagir a algumas coisas pelo ponto de vista do Edward dessa vez, né? Vamos ver como que vai ser. Já fiquei sabendo que é um pouco arrastado, que ele pensa demais. Na medida que vocês estão avançando no vlog comigo, me acompanhando, vão comentando se vocês concordam, a opinião de vocês, trechos também, enfim. E vai ter spoilers, tá, gente? Eu vou gravar com spoilers porque difícil quem não conhece a história de Crepúsculo hoje em dia. É a mesma história de Crepúsculo, só que pela versão do Edward. Então, eu vou dar spoiler, tá? Então vamos lá. Vamos acompanhar comigo nessa jornada desse calhamaço. Eu li 2 capítulos do Sol da Meia-Noite e é enorme, gente. Que capítulos grandes. Eu não lembrava se Crepúsculo era tão grande assim. Deu 60 páginas, 30 folhas cada capítulo. Não sei se é porque já faz 15 anos que saiu a saga, já reli os livros, reassisti os filmes e já vi inúmeros memes, zoeiras, paródias, filmes zoando. Gente, eu não consigo levar a história de Crepúsculo com a mesma seriedade com que eu li a primeira vez. Tá? Vamos falar de um ponto primeiro. O Edward pensa pra caramba. Eu tinha visto alguns vídeos, algumas pessoas falando, e eu não imaginava que o cara pensa, mas pensa, mas pensa. Sabe aquela pessoa que parece que não tem o que fazer e fica parado assim em frente à casa, na varanda, sentado na cadeira, só pensando? É o Eduardo. Gente, mas tem hora que cansa. Por um lado é bom, porque a gente entende um pouco mais algumas coisas que meio que ficaram pendentes assim durante a saga. Por exemplo, quando no começo da história o Eduardo tá na mesa lá com os irmãos dele, no refeitório, tá a Bella junto com os amigos, ainda não conhece o Eduardo. A Jéssica tá falando da família Cullen pra ela, e ela dá aquela olhada pra trás, e o Eduardo olha e ela vira o rosto rápido, sabe? Então, através dos pensamentos do Eduardo, a gente entende um pouco o lado do Jasper. A gente sabe que ele é um vampiro mais novo, comparado aos outros Cullen, ainda não consegue se controlar, mas já nesse início já tem um exemplo, que ele tá lá no refeitório, ele tá tentando se controlar e nem respira. Ele tá uma estátua. Se ele respirar, ele pode tacar qualquer pessoa ali. Ele realmente tenta muito se controlar. É um pouco cansativo, tá? O ponto de vista dele tá sendo mais cansativo que o ponto de vista dos livros da Bella. Outra coisa, é a primeira aula que ele tem com a Bella, que a Bella vai sentar perto dele. A gente sabe que o cheiro dela repele, que ele passa mal, que ele não consegue controlar, né? Ele descrevendo o quanto ele é perigoso, o quanto as pessoas daquela sala, os alunos estão correndo risco e ele tem que se controlar porque ele pode matar aquelas pessoas em 20 segundos e tal. Eu não consigo levar a sério, não consigo. Pra mim é engraçado. Não sei se é porque eu já vi várias representações de vampiros em outras obras, filmes, livros, seja o que for. É engraçado, sabe? Ele se autodenominando do perigoso. Mas eu acho que é porque a autora, ela não mostrou tanto o quanto essa comunidade vampiresca de Crepúsculo é perigosa. Por mais que a gente tenha visto um pouco pelo ponto de vista dos Volturi, né, aquela guerrinha que teve no filme, que no livro nem teve, né, no Final de Amanhecer, pra quem sabe. Então eu não senti, assim, tanto perigo, sabe, dos vampiros daqui de Crepúsculo. A gente sabe que eles têm força, agilidade. Ai, porque se eu não me controlar, eu vou sair matando todo mundo aqui, eu posso arrancar a cabeça da Bella, sabe, facilmente. E, meu Deus, sabe quando parece que a pessoa tá fazendo muito drama? Mas eu tô gostando. Pela contextualização, eu tô gostando. Se eu tivesse escrito os livros em terceira pessoa pra gente acompanhar o ponto de vista dos dois personagens, teria sido melhor, né? Eu não tenho problemas com leituras em terceira pessoa, pra mim não tenho dificuldade. Vou continuar lendo o que eu acho que achar pertinente aqui, eu continuo vindo comentar com vocês. Eu acabei de ler agora o terceiro capítulo, que se chama Risco, né? E eu não lembro de todos os detalhes, porque faz tempo que eu li, por mais que eu tenha visto o filme várias vezes, não lembro de detalhes mínimos. Eu lembro que o Eduardo tinha comentado com a Bella que ele tentou fugir, ir embora quando ele a conheceu, quando ele a viu pela primeira vez, né? Sabendo do perigo que ela corria, né, perto dele. Lendo agora o terceiro capítulo, foi interessante acompanhar, porque naquele dia que teve acidente de carro, que ele salvou ela do Tyler, deu uma de super-herói lá, de Vingadores, pulou pro lado dela, bateu no carro, puxou ela e tal, todo aquele emaranhado lá. Ele tinha planejado ver ela mais 3 ou 4 vezes, depois partir de vez. Que os sentimentos dele já estavam mudando, né, pra gostar dela. Pelo que eu tô interpretando, inicialmente foi a atração do sangue, um cheiro diferente pra ele. Ele se sentiu muito confuso, porque eu nunca tinha lidado com um sangue tão atraente pra ele, né? Mas eu percebi que pra ele, a Bella
era um caso muito curioso. Não sabia explicar, depois de trocentos anos de vida, né? O que aconteceu, por que o sangue dela era tão diferente, né? Dava tanta vontade dele sugar o sangue dela. E nesse momento do acidente, ele não queria que algo acontecesse com ela. Então ele foi lá, ajudou ela e tal, e ficou fazendo teatrinho, tentando fazer ela de besta, tipo, eu estava do seu lado o tempo todo e tal. E ai, você não se lembra? Eu lendo e pensando, se eu fosse a Bella, mano, você acha que eu tenho cara do quê? Você acha que eu sou tonta? Eu vi que você tava lá do outro lado e eu aqui, e você fala que tava do meu lado? Eu esperava mais, tivesse mais coisas assim, críticas, né? Pra mim tá sendo bem de boa. Continuem dos pensamentos dele exagerados, mas ele planeja ir embora. Nós sabemos que não vai. Vou ler logo o próximo capítulo. Eu tô gostando, tá bem gostosa a leitura, viu? Queria ficar só nele, mas tem outros livros pra ler. Enfim. Iniciei o capítulo 6 agora, que vocês viram que é o tipo sanguíneo, mas vou fazer um comentário aleatório, mas ainda assim dentro do contexto do Crepúsculo. Muita gente reclama ou critica o jeito da Bella de ser desastrada e tal, ficar tropeçando toda hora, e o Eduardo se sentir meio protetor com ela. Mas, gente, por mais que seja irritante acompanhar esse jeito dela, existem pessoas na vida real que é assim. Um exemplo clássico que eu acompanhei a olho nu a minha vida inteira é minha mãe. Eu tava lendo do Eduardo, escrevendo da Bella, que ela tropeça, que ela não tem postura e tal e tal. Eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe, a vida inteira, ela é esse tipo de pessoa. Em casa, ela se machuca sozinha. Esses dias eu tava falando com ela chamada de vídeo, né? Porque nós moramos longe. E ela tava me mostrando um hematoma na perna dela, roxo. Eu falei, mãe, que é isso na sua perna? E ela, ai, que eu bati não sei onde na portinha, não sei da onde. Eu só olhei pra cara dela chamada de vídeo. Falei, você sempre faz isso, você vive toda roxa, você vive toda machucada. Tadinha. Tadinha da Bella, tadinha da minha mãe. Fazer o quê? Acontece, faz parte da vida. Pra vocês verem um exemplo, quando eu era mais nova, eu torcia muito o pé na rua, gente. Já passei muita vergonha, as pessoas olhavam pra mim, eu torcia, já cheguei a cair, sabe? Eu parei muito com isso, sabe? Hoje em dia eu não torço mais, não sei o que acontecia. Não sei se era fraqueza, não sei se era magreza, que eu era muito magra quando eu era nova. Eu vivia torcendo o pé. Agora passou. Foi uma fase, sabe? Época da idade mesmo. Eu parei no capítulo agora pra comentar outra coisa de novo. Uma coisa que eu sempre achei meio nada a ver, desde a primeira vez que eu li Crepúsculo, o livro, tá? Porque essa cena não tem no filme. É quando a Bella meio que desmaia naquela laje de palha sanguínea. Eu achei tão nada a ver, porque é só nesse momento que ela tem essa reação de desmaiar e passar mal e tal. Porque a gente sabe que em Lua Nova tem uma situação parecida, né? Que ela se depara com sangue no começo do livro e ela nem tchum. Eu falo isso porque eu tô relendo Lua Nova agora. E não teve nenhuma reação quando ela viu o próprio sangue, sabe? Não casou com essa reação do primeiro livro, esse quase desmaio dela. Mas eu sempre achei isso, desde a primeira vez que eu li, tipo, nada a ver. Porque a autora fez um capítulo específico pra isso, pra contradizer, sabe? Nossa, ela tá conhecendo vampiro e tem nojo de sangue e tal, mas morreu por isso? Não sei se algum de vocês tiveram a mesma impressão. Mas aproveitando que eu tô, né, falando desse assunto, então eu vim aqui contar essa experiência, desse detalhe pra vocês. Voltando à leitura. Ainda na cena sobre tipagem sanguínea, quando Edward vai com a Bella na enfermaria, né, pra ver se ela melhora, se recupera, eles estão conversando sobre ela sentir o cheiro de sangue, passar mal e tal, e ele fica questionando, mas e um ser humano sente cheiro de sangue, né? Ela falou, sim, cheiro de ferrugem e tal. Gente, se a gente for pensar, dá pra sentir um cheiro leve, meio ínfimo. Aí o Edward ficou questionando, ai, será que ela é ser humana? Ah, mas ela tem todo jeito de ser humana, tem jeito, tem porte, tem o cheiro, enfim, todas as características. Mas será que ela é ser humana porque ela consegue sentir cheiro de sangue? E dá pra sentir. Acho que bem, sim, pouquinho, fraquinho, mas dá pra sentir. Vocês aí, alguém já sentiu? Ou eu tô louca e eu também não sou ser humana? Outra coisa interessante, ainda no mesmo capítulo sobre tipagem sanguínea, só que agora eles estão indo pra casa da Bella, tá? Ela saiu da escola, tá tentando se recuperar. Eles estão conversando sobre idades, né? E ela tá contando um pouco sobre a vida dela, sobre a mãe dela. E eles levantaram um ponto sobre maturidade, quanto a Bella sabe se virar sozinha. E realmente eu tava pensando, eles conversando e eu pensando que, por um lado, realmente a Bella é madura, ela até é independente pra idade dela. Ela tem o quê? 17 anos por aí? No primeiro livro, Crepúsculo. Ela é madura, sabe? Ela já dirige, ela vai pra todo canto sozinha. Ela sabe se virar, cozinha limpa, sabe? Agora as reações dela que mais incomodam o público leitor, como diz com a idade dela de adolescente. Primeiro amor, aquela obsessão pelo rapaz lindo e tal. Até que a autora construiu a Bella próximo do que realmente seria uma adolescente. Depois de maduros, assim, a gente não tem mais paciência ou tolerância, mas quem que nunca chorou por um namorado, uma namorada? Quem que nunca fez um drama e tal, não ficou obsessado por um crush? Enfim.
Só quis levantar essa reflexão. Pensem comigo, me digam o que vocês acham, que agora eu vou continuar minha leitura. Como vocês viram, eu iniciei o capítulo Melodia, tá? Eu não lembro, no livro da versão da Bela Crepúsculo, o que vai acontecer nesse capítulo, mas enfim. Aí o Eduardo tá pensando sobre a atração que ele tá sentindo pela Bela, se é atração, amor, enfim, tá refletindo, né? Aí ele se questionou, será que a Bela se sente atraída por mim? Aí eu pensei, meu filho, não sabe de nada, inocente. Se ele imaginasse que se passa pela cabeça da menina... Fiquei com uma dó do Eduardo agora, gente. Apertou o coração. Essa parte da melodia do capítulo é a versão só dele, em que ele voltou pra casa, né? E ele tá compondo aquela canção de Ninar da Bela. E a Alice tá junto com ele, cantando e tal. Aí eles acabaram a música, aí o Eduardo baixou a cabeça assim na tecla, sabe? Meio melancólico, meio triste, tipo, meu Deus, tô me apaixonando por uma humana. E agora que a gente tá dando pra visualizar, pra entender a imensidão da diferença dele, sabe? O quanto que realmente o Eduardo é perigoso pra ela, o quanto ele tá tentando, se esforçando pra se controlar, pra não matar, né? Se alimentar do sangue dela. Nossa, meu apertinho no coração, tipo, eu tô me apaixonando pela minha alimentação. É esquisito, sabe? Falar dessa forma, mas não sei. Nesse momento eu entendi um pouco ele. Foi bem profunda essa cena, sabe? A realidade de quando a gente tá dormindo, imagina se o nosso crush visse nós dormirmos, né? A gente imagina que a gente tá bonitinha, com o cabelo todo esparramado, com aquela cara de anjo dormindo, mas olha a realidade aqui. Ela estava com as mãos unidas sobre o rosto, feito uma criança pequena, e sua boca estava ligeiramente entreaberta. Só faltou o Eduardo falar que ela tava babando no canto e pronto, pra finalizar. Se ela soubesse, naquele momento que o Eduardo estava vendo ela desse jeito, ela teria um colapso. Meu, a Bela é muito chonga, não tem desconfiômetro nenhum. Eles estão conversando no carro, lá em Port Angeles. Depois que os caras tentam lá meio pegar a Bela e o Eduardo salva ela lá com o carro, aí tá nervoso e tal, pedindo pra ele acalmar ela. E ele fala assim, às vezes eu tenho problemas com o meu temperamento. Se o cara falasse isso pra mim, gente, eu já olharia assim, de rabo de olho, tipo... Eu tô presa num carro com um cara, assim, que tá falando que tem problemas com temperamento. Eu já ia falar, me deixa ali na próxima esquina que eu vou pra casa, vou encontrar minhas amigas e ir embora. Ela não tem desconfiômetro nenhum. O cara acabou de confessar que tem problemas com o próprio temperamento. Ai, gente, essa Bela deve ser uma pessoa tão chata de se conversar, sabe, de se ter amizade. Ela tá conversando com o Eduardo no restaurante. Aí tem toda aquela cena da garçonete, dando em cima do Eduardo, de cara dura. Aí eles entram no assunto, aí ele fala assim pra ela, ai, Bela, eu te deixo tonta? Porque acho que a Bela comenta algo assim, ai, você deixa as mulheres tontas, enfim. Aí ela fala, ai, você me deixa tonta frequentemente. Olha o que a menina fala pro cara, ai, você me deixa tonta frequentemente. Aí acontece uma coisa depois, na mesma página, que mostra o quanto a bicha é tonta. Ela tá toda lá desnorteada com a beleza dele, por estar na presença dele, né? Com a garçonete dando em cima do cara que ela que tá afim. Aí a garçonete pergunta pra Bela o que ela quer tomar. Aí a Bela olha pro Eduardo como se ele fosse, né, o possessivo, decidia tudo na vida. Eu quero uma coca? A menina não sabe nem o que ela quer, meu. Tá tão assim, passada, tão avoada, parece que nunca viu um homem na vida. Aí Eduardo vai e pede 2 cocas. Realmente, a bicha é tonta. Gente, esse diálogo da Bela e do Eduardo no restaurante, olha, eu não lembrava de como era... Não sei, tosco. Eu estava pensando que os instintos da Bela eram completamente divertidos, porque ela não tinha noção do perigo de um ser humano. Ele tá falando que ela devia estar traumatizada, porque os caras, né, estavam indo atrás dela, e ele foi ajudar e tal, e ela tava tão calma. E realmente, né, depois ele fala pra ela que, ele não consegue controlar o temperamento dela e tal. E realmente, meu, o que acontece com a Bela? Parece que ele é tão... O diálogo tão assim... Mostra isso, tá confirmando, sabe? Parece que a menina, não sei. E a voada é tão tchum, sabe? Tá tão assim encantada que tudo é o Eduardo e não sei, não enxerga nada, volta. Como que tá claro, sabe? Nesse diálogo, nessa cena. Não sei se vocês perceberam isso. Agora teve uma menção rápida ao romã da capa. Foi muito rápido, foi nessa cena que eles estão conversando no restaurante ainda. Não vou falar, porque já na página 210 e pode ser spoiler pra quem quer descobrir com a leitura, mas... bem cara de Crepúsculo mesmo, essa justificativa, a capa. Vamos ver se vai explicar melhor depois. Explicou assim, deu pra entender, mas... tá bom, né? Eu tô lendo agora, eu tô no capítulo 11, que é de interrogações. Um dia após Eduardo e a Bela ter aquela conversa em que ela fala que ele é vampiro e tal. Que ele se revela, né? E ele foi buscar ela na casa dela. E olha a preocupação do cara. Tá preocupado que ela vai achar dele naquela manhã.
porque ele estava conversando à noite, meio que no escuro, tá preocupado se ela vai achar ele muito pálido e tal. Ai, Edward, pelo amor, menos, né? Eu nunca fui muito com a cara do Mike, desde a primeira vez que eu vi ele na história de Crepúsculo. Mas agora ele chegar na Bella, repleto de ciúmes, e falar pra ela: você e o Cullen, hein? Não sabia que você era esse tipo de garoto que gostava de cara rico. Se eu fosse a Bella, eu dava um estabefe nele, dava um tapa e nunca mais ia querer olhar pra cara dele. E é dessa forma que ele queria conquistar a menina, né? Ainda bem que o ser humano, na vida real, não tem capacidade de ler ou ouvir os pensamentos de outras pessoas. Imagine quão perigoso, ainda mais trágico o mundo seria, mais do que já é, se o ser humano tivesse esse poder. O Eduardo tá ouvindo os pensamentos do Mike, e o Mike tava desejando que ele morresse e tal, né? Que o Eduardo morresse pra poder ficar com a Bella. Outra coisa que eu tava refletindo quando eu tava lendo, eu terminei o capítulo 12, que é complicações, tá? Sobre a construção dos personagens. Uma coisa que eu tenho que bater palmas pra autora é sobre a construção de personalidade de cada personagem. A gente sente durante a leitura a particularidade de cada um. Não somente da Bella, que a gente sabe que ela meio que não tem emoções, né? Ela, aquela cara dela de... Agora, pelo ponto de vista do Eduardo, a gente também consegue sentir melhor. Apesar de que na versão da Bella também já tava bem claro o quanto ele se preocupava em excesso com ela, da forma que ele a via, né? Mas, na medida que vai aparecendo os outros personagens, a gente vai percebendo. A Rosalie, por exemplo, é uma personagem muito distinta. Ela tem uma forma de pensar bem diferente dos outros vampiros. Apesar dos Cullen pensar da mesma forma, de que a imortalidade de vampiros não é tão boa quanto os humanos julgam sobre imortalidade, a Rosalie mostra o quanto ela é descontente com a vida dela e ela não deseja isso pra ninguém. E isso acaba emanando da personalidade dela, que faz até ela ser um pouco chata. E eu não sei vocês, mas tem momentos que a Rosalie chega a ser um pouco chatinha com isso, né? Porque ela quer tentar abrir os olhos da Bella, ou de qualquer outra pessoa que for, em relação ao vampirismo, porque ela teve a experiência de transição dela. A gente sabe que os vampiros aqui, com o tempo, conseguem várias coisas, materiais, mas outras coisas já... A gente sabe que eles não conseguem, né? São limitados. O Jasper, a Alice, eu acho que a Alice também é bem particular. Ela emana uma aura de amor, de fada angelical. A Esme. Enfim, todos os personagens que a gente sente a diferença de construção neles. E isso eu tenho que parabenizar a autora porque ela arrasou. Eu não sei se vocês também sentem isso com essa história do Crepúsculo. Pelo menos nisso a Stephanie tá de parabéns. Ela realmente soube mesmo definir particularidade e as características de cada personagem. Cheguei naquela parte que o Eduardo separou o dia pra fazer todo tipo de pergunta pra Bella, né? Porque ele perguntou os livros pra ele dela. E ela começou a aceitar vários. E chegou um momento que ela ficou meio irritada, né? Não passou tanto tempo assim. Ela citou alguns e começou já a ficar um pouco irritada. E eu fiquei pensando... Se abrisse a porta pra mim falar sobre livros, eu ficaria o dia inteiro. A pessoa teria que pedir pra parar pra me falar sobre livros. Não pode me dar bola pra falar sobre livros, que é uma coisa que eu falaria sem parar. Eu acho que vocês também seriam assim, né? Ai, gente, tô indo aqui, né? Eles estão falando sobre música agora, e a Bella tá falando que ela ouvia as músicas clássicas que a mãe dela ouvia. E cita um momento aqui que ela e a irmã dela tentava atingir as notas mais agudas do Fantasma da Ópera, da música, né? Eu lembrei de um vlog que eu e Miquel Marquinhos gravamos. A gente tava dentro do carro. Faz tempo isso já, gente. Época que nem sonhava existir pandemia. A gente gravava bastante vídeo na época, né? Porque... era tudo mais fácil. Eu vou ver se eu consigo achar esse vlog e deixar o link pra vocês verem aqui. Da gente no carro cantando essa música. E o Marquinhos tentando cantar essa parte, atingir essas notas extremas. Eu vou ver se eu acho aqui. Tá no meio do vlog, mas assiste tudo porque tá legal, tá? Pra vocês verem. Gente, que hilário que foi aquele dia. Como que a gente deu risada. Da gente tentando alcançar essas notas altas. Foi uma comédia. Uma coisa que não dá pra gente detectar em leitura de Crepúsculo, mas deu pra ver aqui no Sol da Meia-Noite, a Bella e o Eduardo estavam conversando sobre a faculdade, sobre pra onde que ela iria, depois sair da escola, o futuro, enfim, né? O Eduardo pensa consigo que ele ficaria com ela o tempo que ela quisesse, né? Até ela enjoar dele, os 3, 4 anos, o período da faculdade... né? Enfim, o tempo que ela quisesse. E no livro do Crepúsculo não dá pra gente sentir isso. Dá a entender que eles pretendem ficar junto pro resto da vida. Tanto que até a Bella se preocupa em virar vampira, porque ela vai ficar mais velha. No final do livro ela fala, mas eu tô morrendo aos poucos, tô ficando velha e tal. E o Eduardo não pensa dessa forma. Talvez seja um dos motivos que ele não a transformou logo de cara, né? No Crepúsculo. Achei interessante isso. Apesar dele gostar, né, bastante dela, ele não esperava que ele fosse ficar a vida inteira com ela, pelo menos na vida humana dela, né?
após a clareira, aqui no livro, tá? É uma cena que não tem no filme, só no livro. E eles acabaram de sair da clareira, eles estão lá na caminhonete e o Eduardo resolve beijá-la pela primeira vez, se eu não me engano. No filme é lá no quarto dela, né? Mas aqui no livro é após a clareira. E ele tá lá dando uns beijinhos nela, aqueles beijinhos meio dorameiro, tipo só toca lábio, sabe? A bichinha literalmente quase desmaia, pela descrição. As pernas dela, a bambiola ia caindo se não fosse ele segurando. Gente do céu. Por fim, tô chegando na cena que eles vão jogar beisebol. Mas antes disso, eu queria mencionar uma coisa com vocês que eu não lembrava se falava no livro de Crepúsculo. Em que a Alice, ela tem algumas visões de que tem algumas pessoas, alguns forasteiros de fora, rodeando ali o local da espécie deles, mas que ela não sabe quem é. Eu não lembro se mencionava em Crepúsculo, vocês lembram? Porque já faz um tempo que eu li o livro do Crepúsculo. Se alguém que leu mais recente lembrar desse detalhe, fala aqui embaixo pra mim, porque eu realmente não lembro. E eu fiquei pensando, se ela viu que tinha vampiros novos na área, né, e ela não conhecia a procedência, se era perigoso ou não, como que ainda assim ele sai pra jogar beisebol, seja o que for, né, dão uma bola fora. E eu acho que esse negócio da visão da Alice é meio contraditório, porque tem horas que ela vê e tem horas que não. Como que ela não prevê o que acontecia aquilo quando eles foram jogar beisebol, que aparecia aqueles vampiros? O que vocês acham, gente? Eu acho meio estranho. Como que ela não preveu, né? Ela vive tendo visões toda hora. O Edward também gosta de provocar, né? Pouco antes deles irem pro jogo de beisebol, eles vão lá pra casa da Bella pra ela se ajeitar e tal pro jogo. E o Jacob e o pai dele estão lá. E como o Edward consegue ler a mente das outras pessoas, então ele vê que o Jacob tá meio assim, com ciúme e tal, que ele tá gostando da Bella. E o que ele faz? Dá um beijo na Bella, na frente do Jacob. Aí ele fala que ouve a mente do Jacob gritar. Olha que coisa. O bichinho também adora provocar, né? Quando eles estavam pegando o Jeep pra ir pro jogo de beisebol, a Bella tomou chuva, né? E o Eduardo comentou como que o cheiro dela exalou por causa da chuva, né? Sobe o cheiro. Sempre quando chove, o cheiro sobe, né? Emana. E ele falou pra ela assim, você cheira tão bem na chuva. Aí ela pergunta, de um jeito bom ou de um jeito ruim? Se ele falou pra ela que você cheira tão bem, tem como cheirar bem ruim? É muita tapadice. Ele falou, você cheira tão bem. E ela pegou, bom ou ruim? Ai, tava rindo aqui sozinha, porque eu tava vendo um Reels no Instagram sobre quando você fazia aniversário em 2000, né? Aí o telefone tocava, você atendia e começava aquela música toda melodiosa e uma telemensagem com aquela voz bonita, sensual de mulher te desejando feliz aniversário, com mensagens motivacionais e tal. E a gente achava a coisa mais linda, tinha gente até que chorava, não é mesmo? Gente, eu recebi tantas essas telemensagens de namorado, de parentes, familiares, amigos. Hoje eu vejo e penso, meu Deus, ainda bem que eu não recebi aqueles carros alegóricos que chegam na rua alardeando pra todo mundo, né? Ainda bem, gente, eu tinha um trauma disso. Trauma não, né? Porque eu nunca passei um medo disso acontecer comigo. Mas quando eu vejo essas telemensagens também, ai... Vocês também já receberam essas telemensagens no passado? Ou pior, esses casos alegóricos? Porque... Bem, vamos ao que interessa, né? Porque... É muito engraçado, eu vejo essas coisas, bate uma nostalgia e uma vergonha ao mesmo tempo. Eu li mais 2 capítulos do Sol da Meia-Noite, referente à caçada. Quando eles estão lá jogando no campo, aparece os 3 vampiros, nômades, e depois quando a Bella vai lá pro pai dela, inventa toda aquela historinha pra poder fugir junto com os vampiros, pra poder tentar se salvar. 2 comentários rápidos, talvez eu já tenha comentado atrás, mas eu preciso enfatizar, porque agora que eu realmente vi a cena, se comprovou. Em relação às visões da Alice, mais uma vez eu vou comentar, porque inicialmente ela teve as visões de que tinha vampiros desconhecidos na área, mas eles não deram muita importância. Eles sabiam meio que tinha que proteger a Bella e tal, não deixar ela, né, ali na casa, porque caso os vampiros aparecessem, mas não deram muita importância. Aí eles foram jogar e a Alice foi ter a visão minutinhos antes, 5 minutos antes deles chegarem no campo. Aí depois teve toda aquela confusão, aquele embate, acabou despertando o instinto do James. Aí na hora que eles estavam fugindo, uma diferença do filme e do livro é que a Bella e o Edward saem do campo sozinhos e no livro tá a Alice e o Emmett junto no Jeep pra eles fugirem, né? Aí a Alice tá tendo uma visão atrás da outra, sabe? Disparou as visões dela e ela mesma tá buscando a visão pra ver se eles vão conseguir se salvar, que caminho eles podem tomar. E eu fiquei pensando, como que nenhuma visão veio antes deles jogarem alguma coisa. Até hoje eu não entendo direito completamente essa questão da visão da Alice. Porque é involuntário, sabe? Vem sem ela esperar. Porque quando ela quer, ela busca também. Então, sei lá, o que vocês acham? Quais são a teoria de vocês? Porque
tem uma coisa que eu acho que é um vácuo na história. Isso pra mim não desce, sabe? Eles poderiam ter evitado outro detalhe, mas aí talvez tenha justificativa, talvez tenha, talvez não, porque eles estavam desesperados pra tentar salvar a Bella e não tinham muito o que pensar ou como agir. Sobre a Bella machucar o pai dela, falando que vai sair de casa, usando os mesmos motivos que a mãe dela usou pra abandonar o pai. Ai, isso me dá uma dó, gente. Eu fico pensando, ela prefere machucar o próprio pai do que o Edward, que é um cara que ela conhece há pouco tempo. Aí vem uma reflexão. Eles estavam desesperados, agiram muito na impulsividade, né? A gente vê. Ah, mas uma coisa que não me desce, a Bella não dá tanto valor ao pai quanto deveria, eu acho, sabe? Ao longo da série a gente vê que ela é aquela adolescente meio rebelde e não obedece muito o pai, não dá muito valor, faz o que quiser. Ai, coitado do Charlie, gente. Coitada, ele até tenta ter pulso firme com ela, mas a bichinha tem aquela cara de sonsa dela, mas ela apronta as dela, viu? Mas enfim, só esses dois comentários. Vou voltar à minha leitura e já venho atualizar mais vocês. Tô chegando na reta final do livro, capítulo 27, chamado Tarefas. Tô lendo uma cena que não tem no Crepúsculo, não que eu me lembre, né? Vi o filme há pouco tempo, já li o livro também. Em que o Edward, a Alice e o Jasper estão levando a Bella para um hotel para poder dar um pouco de sangue para ela. Porque ela foi mordida pelo James e eles estão tentando salvar ela. Aí o que acontece? Por cima, tá? Sem entrar em tantos detalhes. Aí ele levou o carro em que a Bella estava, sujo de sangue, aparentemente. Ela tinha falado pro cara que a sobrinha dela tinha vomitado, massa de tomate, o carro tava todo sujo, pro cara limpar e deixar tudo limpinho. O cara, né, prometeu que vai deixar tudo limpinho. Eu fiquei pensando. Meu, provavelmente é sangue, né? Obviamente. Mas tem que ser muito ingênuo pra uma pessoa acreditar que a outra acreditaria que seria massa de tomate na hora de lavar. Né? Porque a consistência, a aparência, o cheiro, principalmente. Não precisa ter um olfato de vampiro pra diferenciar cheiro de massa de tomate com sangue, mesmo que seja um cheiro de vômito misturado com ácido de estômago, cheiro de sangue é diferente, gente. Ai, os autores facilitam tanto. Ai, não sei, sabe? Tipo, coloca umas coisas e a gente tem que aceitar, tem que engolir, como se os personagens fossem, sabe? E aceita e pronto, continua a história. Sobre as atitudes da Bella e do Edward, por que eles terminaram, né? Causou toda aquela confusão. Aí o Charlie fala, ai, mas você não acha tudo muito intenso, né? Tudo muito exagerado. Aí o Calar fala, você não lembra quando você tinha 17 anos, quando você se apaixonou pela primeira vez? Então. Aí o Charlie fala que lembra e tal, mas enfim, ainda continua achando que é exagerado. Vamos colocar os pés no chão. Não questão somente de idade, mas de primeiros amores, né? Tanto eu quanto todo mundo que se apaixona a primeira vez, não tem experiência, que é totalmente ingênuo. Tudo novo, né? Em relação a sentimentos, né? Faz umas burradas, tem aquele desespero, sabe? Que dá a impressão de se perder o companheiro ou a companheira, o mundo vai acabar pra sempre, não é verdade? E por esse lado eu até entendo, mas é que depois que a gente amadurece e vê essas situações, né? Assim, gente, eu digo por mim, eu me envergonho de algumas atitudes minhas de adolescente, sabe? De primeiros amores. E hoje eu não ajo mais dessa forma, faço diferente, mas a série do Crepúsculo é voltado mais para o público jovem, então, né, temos que nos ater a isso, que o autor escreveu de acordo com as características de um primeiro amor, de dois jovens de 17 anos, que nunca se apaixonaram, né? Enfim, estão encantados um pelo outro. Temos que aceitar e ler, engolir. Deixa eu continuar que eu já tô acabando o livro. Gente, tô rindo aqui da conversa do Edward e da René. Eles conversando no quarto da Bella, né, os dois. Aí ela pensa, esse é o namorado? Ai, meu Deus, Bella não tem a menor chance. Nossa, o que ela quer dizer com isso? Que a própria filha... Vocês estão me entendendo? Que a própria filha, assim, é porcaria pro caminhão do Edward. Aí depois conversando. Aí ela acha ele maduro, ele parece muito maduro. Coitado. Não conhece, né, primeiras impressões. Não que ele não seja, mas a gente sabe que ele é meio obsessivo, né? Meio... Enfim. E mais pra baixo, nossa, como ele é bonito, ó. Se a René fosse um pouco mais jovem, sei não se ela não pegaria o namorado da filha, hein? Vamos finalizar, né? Depois dessa saga, desse vídeo imenso. Vamos finalizar o Céu da Minha Noite. Algumas considerações finais, antes de fechar o vídeo completamente, sobre a conversa que o Jacob e a Bella têm lá na festa. Ele meio que sabia por cima a existência dos vampiros, mas ele levava meio em forma de piada. O pai dele tinha falado pra ele, ele não acreditava. Mas ele foi lá dar aquele bendito recado pra Bella. E pelo ponto de vista do Edward, porque ele está lendo a mente do Jacob, acompanhando à distância a conversa dele com a Bella, a gente entende um pouco melhor os pensamentos do Jacob, o que ele acha. E claro que o Edward leva muito mais a sério, porque ele já sabe que os Cleutos já estão atentos com ele e com a família dele, né? O que eles podem fazer com a Bella. Enfim, vamos finalizar. Tinha muita coisa mais pra eu poder comentar
sobre o livro. Eu tive que me segurar às vezes, porque vocês viram, o vídeo já ficou grande. Se eu fosse comentar, ia dar mais de 1 hora. Então, às vezes, eu lia 2, 3 capítulos pra depois vir comentar. Senão, primeiro feedback que eu vou passar pra vocês. Eu achei que esse livro ia me passar um sentimento maior de emoção, por exemplo. Claro que eu senti uma nostalgia ao ler, porque foi uma das primeiras séries que me viciou na leitura, além de Harry Potter. Harry Potter e Crepúsculo estão ali lado a lado pra me inserir de forma viciante, né, na literatura. Então eu tenho um carinho muito grande, por mais que na época que eu tenha lido a primeira vez não tenha reconhecido, não tenha enxergado os pontos críticos que hoje a gente enxerga, né, mesmo assim eu senti aquela nostalgia gostosa da leitura. Como eu vi, alguns leitores chegou até a chorar. Tudo bem que cada pessoa tem uma impressão, um sentimento diferente. Eu não me senti dessa forma, sabe? Emocionada com a leitura, porque eu conseguia detectar, e às vezes até me irritava com as atitudes dos personagens, que eu não conseguia sentir essa emoção tão grande, tão intensa, tipo, nossa, mas gente, ai, não conseguia. Eu preferi O Sol da Meia-Noite do que o primeiro livro de Crepúsculo, que foi o primeiro que saiu por enquanto até agora. Não temos as continuações pelo ponto de vista do Edward, quem sabe se tiver, né? Se tiver, eu vou querer, porque foi bem melhor contextualizado. Não é à toa que o livro tem mais de 700 páginas, né? A gente entende um pouco mais sobre vários outros personagens, principalmente os Cullen. Outra coisa que eu vou mencionar aqui, que eu tava lendo e não comentei pra vocês nos tapes anteriores, sobre a Alice. E tem uma parte que o Edward tá vendo a gravação que o James fez, né, dele com a Bella lá no estúdio. E o James, ele confessa sobre o passado da Alice, quem que a transformou e tal. E a gente não tem muito disso na história inicial de Crepúsculo, e a gente tem um pouquinho mais de detalhes, apesar de ainda assim ser batido por cima, a gente tem um pouco mais. E tantas várias outras contextualizações. Do Jasper também a gente entende bem mais a profundidade, né, do que acontece com ele, da Rosalie. Enfim, gente, foi muito legal, sim. Eu vou confessar pra vocês, foi muito bom, porque a gente aproveita desse dom do Edward de ler mentes. Então, ele acaba conhecendo todas as pessoas ao redor dele melhor do que qualquer outra pessoa. Isso acaba preenchendo mais a história do livro. Mas a obsessão do Edward e da Bella continuam a mesma. E uma coisa em relação à Bella que me estralou, assim, eu acordei, que eu não enxergava antes, enxerguei com essa releitura, tanto Sol da Meia-Noite como Lua Nova, que eu também reli esse ano, foi o quanto a Bella não se importa com a família dela. Dá a entender, assim, tipo, no Crepúsculo, ela tem uma importância com o pai dela, com a mãe. Mas no final das contas, gente, ela só quer saber do Edward e dos Cullen. Principalmente do Edward, só. Ela é muito insensível. Eu realmente acho que ela não dá valor à família dela. Mas enfim, ela só quer virar vampira, ficar com o garoto mais bonitão da cidade. Não tá nem aí pras consequências. Não procura saber sobre o mundo vampiresco, que vai afetar na vida dela pessoal, né, dos próximos familiares dela. Ela não tá nem aí. Ela só quer saber do desejo e do amor dela pelo Edward. Eu não senti que a autora tentou corrigir muitas atitudes do Edward que a gente tem comentado ao longo dos anos, né? Pra mim, foi a mesma coisa que eu já tinha tido a impressão em Crepúsculo, simplesmente mais detalhada, porque o Edward é uma pessoa que pensa, mas pensa, mas pensa. E quando ele cansa de pensar, ele senta e deita pra continuar pensando. E pensa, e pensa, e pensa. Meu Deus do céu. Tinha capítulo que era extremamente cansativo, porque era enorme. Eu levava mais de 1 hora pra ler um capítulo. Eu tinha combinado de ler com a Duda um capítulo por dia. A gente conversou demais. Tinha muita coisa pra gente comentar. Nossos pensamentos foram bem parecidos, né? Acho que de quem que não é hoje em dia. Recomendo pra vocês, quando forem ler O Sol da Meia-Noite, leia com mais pessoas, porque é mais divertido vocês comentarem. Se for passar raiva, vocês passem juntos. Se for pra emocionar, vocês se emocionam junto. Também tem cenas legais. A cena da Campina, que todo mundo fala também, foi bonita. Tem algumas mudanças, né, em relação ao filme, a Crepúsculo. Ah, outra coisa, antes que eu esqueça de falar. Tem diálogos e cenas aqui que não vimos em Crepúsculo, tá? Tô falando do livro. E acabou sendo melhor também, porque estendia os diálogos. Pra quem leu Crepúsculo, às vezes pode pensar até que é um diálogo meio genérico, ainda mais pra quem vai ver o filme, tá? Porque é só 1, 2, 3 e acabou o diálogo. Então aqui tem diálogos mais longos, diálogos maiores, mais contextualizados. E por mais que seja um pouco cansativo ler, também gostei disso porque, né, deu um pouquinho a mais pra gente na história. Mas acho que é isso. Poderia falar muito mais, mas esse vlog já ficou longo. O tape já tá com quase 10 minutos. Quando eu finalizar já vai ter passado de 10 minutos. Vai ter alguns cortes, mas mesmo assim ainda vai ficar longo. Valeu muito a experiência. Se a autora escrever as continuações pelo ponto de vista do Edward, eu vou comprar. Vou comprar porque ainda assim eu gosto muito dessa saga, dessa série. Eu achei bem melhor escrito pelo ponto de vista dele. Quero saber se vocês já leram ou se vocês têm vontade de ler.
Vamos conversar aqui embaixo o que vocês acharam. Independente da opinião de vocês, vamos trocar figurinhas. Eu vou deixar o link de compras aqui embaixo, caso vocês tenham se interessado. Tanto e-book quanto físico, vou deixar o link aqui pra vocês adquirirem. Vem deixar minhas redes sociais pra vocês saberem o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo, pra gente conversar lá. Às vezes eu coloco caixinha de perguntas pra mim me aproximar, né, interagir mais com vocês. Então me sigam por lá. Falei tanto, se eu fosse contar tanto que eu falei nesse vlog, olha, ficaria muda, rouca. Enfim, até o próximo vídeo.